Você pode mentir para o mundo inteiro, mas existe um lugar onde ninguém te perdoa por isso: o espelho. Quantas vezes você já fingiu ser alguém só para ser amado? Quantos rostos você já vestiu até esquecer o seu próprio? Hoje você vai descobrir o que acontece quando a máscara não sai mais do rosto e o único reflexo que sobra é o do vazio. Existe uma dor que ninguém confessa, a dor de sumir de si mesmo só para caber na expectativa dos outros. Mas quanto custa ser amado quando o preço é nunca mais ser inteiro? Já reparou quantas versões de você mesmo você construiu só para ser aceito? Talvez tenha começado na infância ouvindo: comporte-se, sorria bonito, não faz feio. Você foi cedendo, engolindo palavras, forçando sorrisos para não ser rejeitado. A cada concessão, um pedaço do seu rosto foi ficando mais opaco no espelho, até quase sumir. Quando ninguém estava olhando, você ainda sabia quem era, ou já tinha virado só o personagem que o mundo queria. O problema não é usar máscara, é esquecer que ela existe. A máscara protege, mas também aprisiona, e um dia, quando tenta tirar, percebe que já não resta nada embaixo. Quantos pedaços seus você já deixou pelo caminho só para não decepcionar? Quantos medos você escondeu atrás de um sorriso educado? O espelho não mente. Ele mostra rachaduras, mostra o vazio atrás do olhar, mas a maioria prefere não encarar. Por isso, hoje, se você ficar até o fim, talvez veja o que o mundo inteiro tentou esconder. A verdade sobre o preço de ser amado e o terror de acordar um dia sem saber se existe alguém aí dentro. Se esse medo já te visitou, continua comigo. Talvez hoje seja o dia em que você encara, pela primeira vez, o reflexo que ninguém pode manipular. Talvez você não lembre o momento exato em que começou a desaparecer. Às vezes é sutil, um elogio que molda, um olhar de reprovação que corta, uma regra silenciosa sobre quem merece ser amado. Você aprende a sorrir mesmo sem vontade, a engolir a raiva para não assustar, a esconder tristeza atrás de frases ensaiadas. No começo parece escolha, depois vira obrigação. E quando percebe, está tão distante de si mesmo que nem sabe mais o que é real. O mundo aplaude quem sabe agradar. Ser bonzinho abre portas, conquista afetos, evita conflitos. Mas a cada vitória da persona, o eu autêntico recua mais um passo. Quantas vezes você já vestiu uma máscara só para não ser deixado para trás? Quantos sonhos, vontades, opiniões você engoliu para caber nos moldes dos outros? A persona é confortável, ela protege do julgamento, te faz pertencer, mas ela cobra caro. De noite, quando as luzes apagam, é o vazio que te abraça. O preço de nunca decepcionar é a culpa de nunca ser inteiro. Já percebeu como os melhores atores vivem exaustos? Não de trabalhar, mas de fingir o tempo todo. Talvez seja por isso que, mesmo cercado de gente, você sente falta de si mesmo. No fundo, o aplauso não preenche. Só abafa o grito da ausência. O espelho sabe de tudo isso. Ele vê o esforço para manter o personagem vivo e o medo de baixar a guarda. Ele mostra a rachadura crescendo cada vez que você diz sim, querendo dizer não. Mas fica, porque se você resistir ao desconforto até o fim, talvez encontre algo que o mundo inteiro tentou esconder, a resposta para o vazio que cresce toda vez que você se esquece. Você já se olhou no espelho e sentiu um estranho desconforto, como se houvesse alguém ali, mas não fosse você, como se o rosto devolvido fosse só um disfarce cansado e o olhar, um buraco por onde o vazio entra toda noite. Com o tempo a máscara cola, você até esquece que está fingindo, mas o corpo sente. Insônia, ansiedade, raiva que não sabe de onde vem, vontade de sumir até de si mesmo. O aplauso já não alivia, o elogio já não sustenta. Quando o silêncio chega, só sobra um eco. Onde foi parar quem eu era? Tem gente que vive assim décadas. Faz carreira, constrói família, coleciona conquistas, tudo em nome de um personagem que nunca vai ser inteiro. Uma mulher que sorri nas fotos de família, mas chora trancada no banheiro. Um homem que todos invejam, mas não sente nada além de frio por dentro. Às vezes, a sombra aparece em sonhos, pesadelos, lapsos de memória, ou no ressentimento súbito, na inveja silenciosa de quem ousou viver sem máscara. É aí que nasce o medo. E se eu nunca mais conseguir voltar?
E se o que restou for só um amontoado de concessões e segredos? Você tenta compensar, compra, viaja, trabalha, posta fotos, mas a sombra é paciente. Ela observa cada movimento e cresce no silêncio, esperando o momento de cobrar o preço. Talvez seja por isso que alguns colapsam de repente. Perdem o rumo, destroem o que construíram, se afastam de tudo, só para descobrir se ainda existe alguém lá dentro. Outros preferem o caminho mais seguro, seguem no automático, fazem de conta, fingem até para si mesmos que está tudo bem. Mas ninguém engana o espelho para sempre. E você, até quando vai conseguir manter o personagem de pé? Fica, porque agora o abismo está diante de você, e é melhor encarar do que continuar fugindo. Parte 4. O abismo do auto-engano. Chega um momento em que nem o espelho obedece mais. O reflexo trinca, a máscara não encaixa, e o vazio grita alto. Você tenta se agarrar ao personagem, repete frases ensaiadas, sorri no automático, coleciona elogios que não aquecem. Mas, quando tudo silencia, o desconforto cresce como uma febre impossível de esconder. É o inferno de acordar todo dia e não reconhecer o próprio rosto. O corpo avisa. Crises de ansiedade sem motivo, sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa, vontade de sumir até de si mesmo. Você percebe o abismo, ou continua fingindo até desmoronar, ou encara a dor de reconstruir o que foi perdido. Alguns tentam gritar, mas a voz não sai. Outros tentam arrancar a máscara, mas ela parece ter virado pele. E a culpa pesa por não ter rompido antes, por ter escolhido o conforto da aceitação ao preço de desaparecer de si mesmo. Talvez você reconheça isso. Afastamento de amigos que não conhecem o você real, memórias de quem você foi um dia, saudade de sentimentos que não cabem mais no personagem. E o looping continua. E se eu não conseguir voltar? E se só sobrar esse vazio para sempre? E se ninguém mais reconhecer quem eu sou, nem eu mesmo? Fica, porque no fundo desse abismo algo começa a se mover, mesmo que agora tudo ainda pareça escuridão. Um dia, por um instante, a máscara racha. Às vezes é um colapso, um silêncio absoluto, uma crise em público, um não sussurrado depois de uma vida inteira de sim. O mundo reage, se afasta, julga, exige que você volte ao personagem. Mas, pela primeira vez, você sente algo real, medo, e também uma pequena faísca de liberdade. Esse é o preço da ruptura. Perder quem só amava o personagem, lidar com rejeição, se sentir invisível. Mas também é o começo de reencontrar partes esquecidas de si mesmo. Vem a dúvida, e se ninguém gostar do que eu sou de verdade? Vem o risco, e se eu nunca conseguir pertencer de novo? Mas agora a escolha é sua, continuar sumindo ou começar a existir. É doloroso. Não tem manual, não tem roteiro pronto. Mas a cada verdade dita, a cada escolha autêntica, o espelho devolve um pouco do seu rosto perdido. A vida não vira paraíso. Mas, pela primeira vez em muito tempo, você sente que está acordado. A ruptura não é bonita, mas é real. Só quem já chegou no limite entende o valor de olhar no espelho e, mesmo assustado, ver alguém de volta. A vida depois da ruptura é estranha. Você sente o peso dos laços que se quebraram, das expectativas que não pode mais sustentar, do silêncio de quem partiu. Mas no meio do medo nasce algo novo, honestidade. Ser autêntico não garante aplausos, não elimina a dor, mas apaga o vazio. Você aprende a suportar o desconforto de não agradar, a dizer não sem se odiar por isso, a cultivar vínculos que resistem à verdade. Descobre que o amor real é raro, mas não exige performance. Descobre que a solidão pode ser cura, não castigo. Talvez alguns nunca te entendam. Talvez perca pessoas, oportunidades, zonas de conforto. Mas, pela primeira vez, você olha no espelho e reconhece: agora eu sou alguém, mesmo que ninguém aprove. A vida inteira te ensinaram a temer esse momento, mas quando ele chega, a liberdade não é grito, é silêncio. É paz de ser inteiro, ainda que imperfeito.
O espelho não perdoa, mas a verdade liberta. E se você chegou até aqui, é porque também cansou de ser só reflexo. Talvez hoje comece o caminho de volta para casa, para dentro de si mesmo. Se algo aqui tocou em você, não ignore. A pior prisão é aquela que a gente nem percebe que construiu. Se você enxergou alguém aqui, pense. Se você se enxergou aqui, desperte. A consciência é a chave, mas coragem é a porta. E agora, me responde com verdade. Qual desses perfis você já enfrentou? Qual deles você teme ter se tornado? Escreve nos comentários. Seja honesto, seja inteiro. Você pode achar que está sozinho, mas não está. Tem muita gente nesse canal com feridas parecidas, só esperando alguém falar primeiro. E se você sentiu que esse vídeo foi um espelho, compartilha. Manda para aquela pessoa que precisa abrir os olhos. Ou para você mesmo daqui a um mês. A gente se vê nos comentários. E no próximo vídeo, porque aqui a gente não foge da sombra, a gente atravessa.